Bom, gente, nós já falamos um pouco sobre os tipos de feridas, os tipos de tecidos, e é bom a gente conhecer, profissional de enfermagem, conhecer os tipos de cobertura para saber em que tipo de tecido pode ser utilizado. Então, aqui eu trouxe esse artigo aqui, atualizado, 2018, esse artigo, que tem alguns tipos de coberturas tópicos para a gente discutir aonde deve ser utilizado cada tipo de coberturas desses aqui. Então, porque de repente você está na unidade de clínica médica e aí você se depara com vários tipos de coberturas, vários tipos de remédio e você não sabe qual utilizar, você não sabe em qual tipo em que tipo de tecido você deve usar. Nós falamos sobre o tecido necrótico, nós falamos sobre o tecido descitalizado, que é o esfacelo, e nós falamos sobre o tecido de granulação, que são tipos de tecido diferentes o que nós devemos saber qual tipo de cobertura tópica nós temos que utilizar. Então, primeiro vamos falar aqui, aí fala aqui, olha, cobertura, benefícios, indicações, precauções, frequência de troca e algumas considerações. Então, é importante você entender. Primeiro, vamos falar aqui sobre o AGE, que é o ácido graxo essencial. É aquele famoso óleo de girassol. E aonde é que é utilizado esse óleo de girassol, esse AGE? O AGE ele é utilizado no tecido de granulação. Ele promove, ele ajuda na angiogênese, na formação de vasos. Ele hidrata a pele. O idoso que está no leito acamado, você pega esse idoso, você é, passa esse óleo, coloca esse óleo numa gaze e você passa na parte posterior, nas costas desse idoso, essa parte que está em contato com a superfície do colchão do leito. Então, é um tipo de lubrificação, um lubrificante e também promove, evita a úlcera por pressão. Então, um tipo de lubrificação que você pode estar utilizando, que é muito utilizado em hospitais, é o ácido graxo essencial, o AGE. Ele é utilizado no tecido de granulação, ferida de estágio 1, aquele tecido vermelho, quando começa a ficar aquele tecido vermelho, você pode utilizar o AGE, que é recomendado pelo médico. Então, vamos ver o composto aqui. Óleo vegetal composto de ácido linoleico, ácido caprílico, ácido capríco, vitamina A, E e lecitina de soja. Então, você vê que que é vitamina A e vitamina E. Então, ele lubrifica, ele ajuda na angiogênese, na formação de vasos, formando a cicatrização. Os tecidos de granulação, aquele tecido vermelhinho que eu mostrei, é utilizado o AGE. Os benefícios: mantém o meio úmido, promove a angiogênese, acelera o processo de granulação tecidual, forma película protetora na pele, auxilia o desbridamento autolítico, pode ser usado em qualquer fase de cicatrização. Você vê, em qualquer fase de cicatrização. A indicação: prevenção de LPP, feridas com tecidos de granulação. E as precauções e contraindicações. Pode ocorrer hipersensibilidade de feridas com necrose ou infecção. Então, feridas com necrose ou infecção, elas não pode ser utilizado. Ele é um medicamento para formação
cicatrizante para a formação de vasos. A frequência de troca, trocar no máximo cada 24 horas, sempre que o curativo secundário estiver saturado. Então, você pode estar trocando esse curativo durante as 24 horas. E aqui algumas considerações. O uso prolongado pode causar hipergranulação da ferida, pode ser associado a outras coberturas. Então, você tem que fazer um uso moderado dele. Se você usar muito, ele pode formar hipergranulação, muita granulação nele, e fechando até as bordas antes de fechar a parte interior. Então, vamos dar sequência aqui, ver o que tem mais aqui adiante. Deixa eu colocar essa... Bom, aqui nós temos o aginato de cálcio. Vamos entender para que tecido é utilizado o aginato de cálcio, que você vai encontrar essas coberturas nos hospitais. O aginato de cálcio, apresentação em placas ou fita, pode estar associado ao sódio ou à prata. A composição dele é constituída por fibras extraídas de algas marinhas marrons compostas pelo ácido gulurônico e manurônico, apresentando íons cálcios e sódios incorporados. E vamos ver aqui para que ele serve. Deixa eu ver aqui os benefícios dele. Os benefícios: absorve grande quantidade de exudato. Exudato é o pus. Exudato é aquela secreção que tem na ferida do células mortas, o tecido desvitalizado. Então, absorve grande quantidade de exudato, auxilia no desbridamento. O desbridamento é a retirada daquele pus, daquele tecido morto. Então, ele faz o desbridamento autolítico. Promove hemostalsia em lesões sangrantes. E aqui, deixa eu ver, as indicações para o uso. Olha, essa parte aqui é muito importante, entendeu? Feridas exudativas, moderadas e altas. Exudativa é as feridas com exudato, com pus, com aquele esfacelo, aquele tecido amarelo. Então, feridas exudativas, moderadas a altas, feridas com ou sem sangramentos, áreas doadoras de enxertos, feridas cavitárias em geral, desbridamento de pequenas áreas de necrose de liquefação. Então, você vê que esse alginato de cálcio aqui, ele é indicado para o desbridamento. Você vê que em momento nenhum fala aqui em área de granulação, tecido de granulação, tecido que está cicatrizando, aquele tecido vermelho não pode ser utilizado aqui. Ferida exudativa, ferida para desbridamento. Se você coloca um medicamento que faz desbridamento, você coloca numa parte onde tem o tecido de granulação, onde está formando os vasos, vai retardar a cicatrização desse tecido. Então, deixa eu ver aqui. Aqui é as precauções, as contraindicações. Aí diz aqui, olha, não utilizar em feridas secas ou com pouco exudato. Prevenção de LP, grandes queimaduras, não utilizar sobre ossos e tendões. Então, agora vamos ver aqui o que é que diz aqui. Frequência de troca. A troca, feridas infectadas, no máximo a cada 24 horas. Também pode ser trocada para feridas infectadas a cada 24 horas. Limpas com sangramentos a cada 48 horas ou quando saturadas. Em outras situações, a frequência das trocas deverá ser estabelecida de acordo com a avaliação profissional. Deixa eu ver aqui, que acompanha o cuidado. Considerar a saturação do curativo secundário e aderência da cobertura do leito da ferida.
E aqui diz o quê? Havendo aumento do intervalo de trocas, aqui é as considerações. Havendo aumento do intervalo de trocas, devido à diminuição do exudato, deve-se suspender o uso dessa cobertura para evitar o ressecamento do leito da ferida. Agora vamos ver outra cobertura aqui. A bota de Una. A bota de Una é muito difícil ser utilizada nos hospitais de pequeno porte, então não vamos perder nosso tempo aqui com bota de Una. Então, vamos falar aqui do cavão ativado. Bom, aqui é uma parte importante. O cavão ativado é utilizado em feridas com odor fétido. Então, o cavão ativado pode estar associado à prata. A composição desse cavão de prata é uma camada de tecido de cavão ativado, empregado com prata inserido em um envoltório de não tecido. Envoltório de não tecido com borda selada em toda a sua extensão. E o uso é para quê? Absorção, controla o odor, reduz flora bacteriana pela ação da prata. Então, esse carvão ativado só é utilizado para feridas que já está com mau cheiro, com odor fétido. Você vê aqui, controle do odor. E aqui, as feridas, o uso dele é para feridas infectadas, com ou sem odor, feridas profundas, com exudatos moderados e abundantes. Agora, para feridas limpas, aqui uma observação, as contraindicações. Feridas limpas, queimaduras, feridas pouco exudativas, hemorrágicas ou com necrose de coagulação escara. Então, aqui, deixa eu ver aqui para qual é essa recomendação. Não utilizar. Você vê, olha, que não deve utilizar em feridas limpas, queimaduras, feridas pouco exudativa, hemorrágicas ou com necrose de coagulação e escara. Aqui é uma observação também, deixa eu ver, com uma frequência de troca. Aqui diz aqui, olha, a saturação do tecido de carvão ativado acontece, em média, em 3 a 4 dias, podendo ficar no leito até 7 dias. Estabelecer necessidade de troca do curativo secundário conforme a avaliação do profissional que acompanha o cuidado. Então, aqui pode ser trocado de 3 a 4 dias e também podendo ficar no leito até 7 dias. Aqui é uma consideração, havendo aumento do intervalo de trocas devido à diminuição do exudato, deve-se suspender o uso dessa cobertura para evitar o ressecamento do leito da ferida. Então, aqui vamos passar para outro. Bom, você vai encontrar muito desse medicamento, essa pomada aqui, que é a colagenase. Veja só, a colagenase tem em todos os hospitais de pequeno porte, você vai encontrar esse medicamento aqui, utilizado em feridas, mas veja só aonde você vai poder utilizar esse medicamento. Se você não tem o conhecimento, encontra uma pomada, essa pomada aqui é para feridas, é para úlcera por pressão. Você já vai direto colocar, se você não tiver o conhecimento, você já vai colocar em qualquer tipo de tecido. Mas quando você descobre, você tira o esparadrapo, tira a gase, a atadura dessa ferida, você ali já vai ter um olhar clínico, que tipo de tecido é aquela ferida. Então, também, ao você olhar, fez a limpeza ali, a asepsia, você já vai saber o que tipo de cobertura você vai utilizar. Então, a colagenase mantém o meio úmido, promove o desbridamento enzimático suave. Então, fala aqui de novo, de desbridamento. O que é desbridamento?
Desbridamento é a retirada do tecido, tanto necrótico como esfacelo, fibrina, todo aquele tecido amarelo é retirado através da colagenase. É um desbridamento enzimático. É um desbridamento enzimático que não pode, é um medicamento que não pode ser utilizado em tecido de granulação. Está explicado aqui, olha. Feridas com tecido desvitalizado, para o uso de ferida com tecido desvitalizado. O que é desvitalizado? É onde tem aquela multidão de células mortas. A multidão de células mortas forma o pus. Forma o pus. O pus forma aquela necrose, que a necrose que é a quantidade, aquele tecido preto. Então, esse medicamento é utilizado para o desbridamento de tecido desvitalizado, tecido morto. Não pode ser utilizado em tecido de granulação, quando está formando aquele tecidinho vermelho, que você vai atrapalhar, retardar a cicatrização desse tecido. Aqui é a observação, né? As contraindicações. Paciente sensível a enzimas da fórmula tecido de granulação, tá vendo? Tecido de granulação não pode ser utilizado. Pacientes sensíveis a enzimas da fórmula, que é pacientes que têm alguma alergia a esse tipo de medicamento e também não pode ser utilizado em tecido de granulação. A troca é a cada 24 horas, deve ser trocado todos os dias. E aqui é umas observações. Promove desbridamento muito lento, aplica-se gases úmida com solução fisiológica 0,9% sobre a colagenase, necessário proteger a pele ao redor da ferida. Então, aqui, esse medicamento, ele corrói a pele também e ao redor da ferida. Você vê que ele faz o desbridamento. O medicamento que é autorizado para fazer desbridamento, ele não pode ser colocado em tecido sadio. E aqui vamos falar do creme de barreiras. Creme hidrofóbico, composto de água papafina, líquida, petrolato, cera microcristalina, oleato de glicerol, álcool de lanolina, ácido cítrico, citrato de magnésio e outros. Aqui a gente vê que ele é produzido através de glicerina, dentre outros. Então, para que serve esse creme de barreira? Prevenção de assadura, prevenção de dermatite, prevenção de lesões, uso em pele seca ou irritada. Você vê aqui para que serve esse medicamento. A troca resiste de 3 a 4 procedimentos de higiene. Não é absorvido pela fralda ou lençóis. E aqui tem a consideração. Não é necessário a sua aplicação a cada troca de ferida. Aplicar 19 dias para prevenção. 9 dias para prevenção. Aplicar 3 vezes ou mais, de acordo com a frequência da eliminação. E agora vamos falar sobre o filme transparente, que também nesses hospitais de pequeno porte não tem. É um filme semipermeável, transparente. O uso, a prevenção de lesão por pressão, proteção de pele íntegra e escoriações, curativo de acesso vascular, curativo de FO, ferida operatória não complicada e dentre outros. Paciente com sudorese, aqui é a recomendação, que não pode ser utilizado. Paciente com sudorese aumentadas, feridas com muito exudatos, feridas infectadas em caso de hipersensibilidade.
a troca no máximo a cada 7 dias ou enquanto necessário. Aqui é uma recomendação. Reduz o atrito, porém a pressão permanece a mesma. Quando o paciente é acamado, mas com mobilidade, essa cobertura pode se deslocar, se enrolar, causando outras lesões. Então, vamos falar sobre agora o hidrocoloide. Hidrocoloide é muito utilizado também, a placa de hidrocoloide. Apresentação em placa, pasta e pó. Esse medicamento aqui é muito utilizado também. Mantém o meio úmido, promove desbridamento autolítico, reduz o risco de infecção, pois atua com barreiras térmicas, microbianas e mecânicas. Reduz também o atrito. Aqui vamos ver para que serve. Prevenção ou tratamento de lesão por pressão não infectadas. Olha aqui, está bem claro. As feridas infectadas, o hidrocoloide não serve. Feridas abertas e planas com pouca ou moderada exudação, feridas cirúrgicas limpas, barreiras protetoras de áreas perilecional e para efluentes de estomas. O pó pode ser utilizado em dermatite úmidas. Deixa eu dar uma... Então, você vê aqui as recomendações aqui da placa de hidrocoloide, trocar no máximo a cada 7 dias, sempre que houver saturação da cobertura ou curativo descolar. A gente vê aqui também algumas recomendações. Pode causar maceração da área perivisional quando ultrapassar o prazo de troca. A cobertura tem baixa absorção. Fixar 1 a 2 centímetros da borda, diminuindo assim a área de extravasamento de exudato. E agora vamos falar sobre a hidrofibra, quase que a gente não... Agora vamos falar sobre o hidrogel. Pode estar associado a alginato, composição gel constituído por águas purificadas, propilenoglicol. E vamos ver agora aqui. Mantém o meio úmido, promove o desbridamento autolítico, também é utilizado para o desbridamento e é utilizado em feridas secas ou poucas exudativas, tecido desvitalizado, em feridas abertas, áreas doadoras de pele, queimaduras de primeiro e segundo grau, desbridamento leve de necrose, de liquefação, esfacelo e de necrose de coagulação e escara. Então, você vê aqui que, em momento nenhum, esse medicamento é indicado para o tecido de granulação. Você vê que o tecido de granulação ele é específico. Até agora, a gente só falou do AGE. Então, aqui tem uma consideração, a contraindicação. Ferida com exudato em média ou grande quantidade, pele íntegra, queimaduras de terceiro grau, sensibilidade aos componentes do produto. A troca é até 48 horas, feridas infectadas no máximo a cada 24 horas. E a gente vê aqui a observação, macera as bordas da lesão e da pele adjacente. Deixa eu ver aqui. Sim, agora vamos falar sobre esse medicamento aqui, que é a papaína. A papaína também é muito utilizada em hospitais e a papaína ela pode ser feita através de medicamentos manipulados, de fórmulas. Você pode tanto comprar ela tópica, como também é feito em farmácia de manipulação. Então, a papaína é feita do mamão papai, né, que é padronizada no hospital, a papaína a 10%. Então, ela é classificada pela porcentagem. Tem de 1 a 10%.
E aí é interessante esse medicamento que a papaina você pode utilizar em todos os tipos de ferida, mas dependendo da sua concentração, da porcentagem da substância desse medicamento. 1 a 2% é utilizado em um tipo de tecido, de 4 a 6% é utilizado em outro tipo de tecido e de 8 a 10% é utilizado em outro tipo de tecido. Então, eu já vou adiantando aqui logo, para a gente adiantar o vídeo, as concentrações. De 1 a 2% é utilizado em tecido de granulação, aquele tecido que está formando os vasos, formando a cicatriz, quando ele está formando a angiogênese, os vasos sanguíneos, tá? Começando a sarar. Então, é utilizado de 1 a 2%. Já de 4 a 6% é utilizado no tecido desvitalizado, que é o esfacelo, a fibrina. Aquele tecido amarelo é utilizado como desbridante, para fazer a desbridação, a retirada desse tecido morto. E de 8 a 10% é para o desbridamento do tecido necrótico. Ele amolece aquela parte preta, aquela parte necrótica do tecido. Então, você vê que a papaina ela tem grande utilidade. Ela é classificada pela porcentagem de 1 a 10%. E cada porcentagem ela tem o seu valor, a sua essência. Então, ele é utilizado para desbridamento químico, enzimático, bactericida e bacteriostático. Aqui, olha, presença de granulação. A concentração é até 2%, o tecido de granulação, que eu acabei de falar. Necrose de liquefação e esfacelo de 4 a 6%. Necrose de coagulação, escara, aquele tecido preto, de 8 a 10%. Feridas secas ou exudativas, planas ou cavitárias, feridas infectadas. Então, todas essas feridas aqui são utilizadas de 8 a 10%. E de até 2% é utilizado no tecido de granulação. Aqui as contraindicação aos componentes de produtos, sensibilidade aos componentes de produtos. Pacientes alérgicos a látex não devem utilizar a papaina. O tempo de trocas, olha, a cada 24 horas antes, se o curativo secundário estiver saturado. Aqui as observações. Os recipientes utilizados para diluição e armazenamento não devem ser metálicos, pois provocam oxidação e inativação da enzima. Deixa eu ver se tem mais outro aqui. Interessante para a gente falar. Bom, aqui tem a sulfadiazina de prata, para a gente adiantar e não falar desses medicamentos que não tem, que a gente... Então, a sulfadiazina de prata vai ser encontrado em todos os hospitais. É utilizado mais para queimaduras. Então, a sulfadiazina de prata, 1%, creme dermatológico, composição, sulfadiazina de prata, 1%, miconizada, 10 gramas. Aqui, válido por 24 meses, fácil de aplicação. Aqui a utilização. Feridas com grande potencial de infecção e risco de evolução para infecção generalizada. Queimaduras, úlcera de perna, escara de decúbito, ferida cirúrgica. Então, você vê a quantidade de feridas que esse medicamento pode ser utilizado, né? Até para úlcera de decúbito, úlcera de pressão, para queimaduras, dentre outros. Aqui a observação, o uso na gestante, olha, uso por gestantes no final da gestação, em crianças, a contraindicação aqui, viu? Em crianças prematuras e recém-natos, 2 primeiros meses de vida, paciente alérgico a sulfas,
e aos demais componentes da formulação. Então, aqui a gente vê também feridas secas ou poucos exudatos. Aqui é o tempo de troca. Feridas secas ou poucas exudativas, troca em até 24 horas. Feridas de muito exudativo, troca até 12 horas. E aqui é uma orientação, uma observação que é feita aqui. Ao longo do prazo, o uso recorrente pode levar à impregnação por prata, hipersensibilidade de local ou sistêmica. Então, deixa eu ver mais alguma tela não aderente. Vácuo. Bom, então aqui a gente já viu algumas das coberturas. Vou só agora ver se eu consigo abrir aqui as feridas para a gente falar um pouco. Então, a gente está mostrando aqui, mostrar para vocês alguns dos medicamentos tópicos. Aqui é a famosa colagenase. Olha aqui, a famosa colagenase é o que é utilizado para o desbridamento. Aqui é o hidrogel, aqui é outro hidrogel também, um alginato. Aqui é a dexametasona que nós também não falamos. E esse daqui é a lidocaína. Esse aqui é mais para colocagem de sonda, essas coisas. Né? Então, deixa eu mostrar aqui. Deixa eu ver onde é que está aqui a ferida. Para a gente falar sobre... Bom, aqui. Então, como a gente já falamos, nós falamos um pouco das coberturas, agora fica fácil entender quando o profissional de enfermagem se deparar com esse tipo de úlcera por pressão ou lesão, ou seja lá o que for desse tipo. Então, você vê aqui que nesse tecido aqui vai utilizar o quê? Vai utilizar o quê? Vai utilizar ou a papaina, 1 a 2%, ou então o AGE, o AGE, que vai utilizar nesse tipo de tecido aqui, que aqui é o tecido vermelhinho, tecido de granulação. Olha, essa parte aqui, você não vê nada de esfacelo, nada de tecido desvitalizado aqui. Essa parte aqui também, olha, granulação, vermelhinho aqui, olha, está formando os vasos aqui, olha, tecido de granulação. Então, é utilizado ou a papaina 1 a 2%, ou então o óleo de girassol, que é o AGE. Esse tecido aqui, você observa que tem 3 tipos de tecido nessa lesão. Essa parte aqui, olha, é tecido de granulação, essas partes aqui, olha, tá vendo? Então, ao você colocar o medicamento para fazer o desbridamento desse tecido necrótico, você não pode deixar que esse medicamento tem acesso a essas bordas, que essas bordas está a parte de cicatrização, a parte de angiogênese de tecido de granulação. Então, quando você for colocar aqui a colagenase, ou então a papaina 8 a 10%, que são os medicamentos desbridantes. Você vai colocar aqui ou a papaina 10%, 8 a 10%, ou então a colagenase aqui em cima, para amolecer, para a retirada desse tecido desvitalizado. E aqui, nessa parte aqui, que é o esfacelo, o tecido amarelo de células mortas, vai ser utilizado ou a papaina 4 a 6%, ou então a colagenase. Você não pode utilizar aqui, se você colocar o óleo aqui, o óleo de girassol, que é o AGE, ele não vai fazer efeito nenhum. Ele não vai fazer efeito nenhum. Prejudicar, é melhor você colocar o AGE aqui em cima do que uma colagenase em cima de um tecido de granulação. Porque se você colocar um medicamento, ele não vai fazer efeito nenhum. Mas também ele não vai causar outro tipo de problema, porque já é um tecido desvitalizado. Então, agora ficou fácil. Vamos encerrando aqui os nossos vídeos. Você que vai para a clínica médica, você que vai cuidar com o idoso, você que vai fazer os seus estágios, você vai o seu primeiro emprego, você já sabe cuidar do idoso, você já tem
ideias das patologias, dessas afecções do sistema cardiovascular, respiratório, hematológico, enfim, digestório, todos esses sistemas, e você já está por dentro das afecções, dos cuidados de enfermagem, do cuidado com o idoso, que é a principal parte na clínica médica, e também cuidar das úlceras por pressão, mudança de decúbito, dentre outros. Ok? Até mais.